Olá, queridos alunos dos oitavos e nonos anos. Aqui é a professora Joanete, da disciplina de Memória e História da Comunidade. Dando continuidade ao assunto Introdução ao Estudo de História, hoje veremos o cálculo do tempo. Aqui nós temos a imagem do deus grego do tempo, conhecido como Cronos, segurando uma ampulheta, instrumento que era utilizado para medir o tempo. Hoje nós iremos aprender como calcular os séculos, o passo a passo. O século é uma das medidas de tempo mais utilizadas nos estudos de história. Um século tem 100 anos e, geralmente, ele é representado por algarismos romanos. Para descobrir a que século pertence um ano, existem algumas regras que devem ser seguidas. Vamos à primeira regra. Para saber a que século pertence certa data, o mais prático é somar o número 1 ao número formado pelos dois primeiros algarismos da data. Aqui temos 3 exemplos. Ano 2021 pertence a qual século? Pego os dois primeiros algarismos, 20, somo com 1. Então, dá 21. 21 em romano é x, xi. Então, eu posso concluir que o ano 2021 pertence ao século 21. Ano 1888. Pego os dois primeiros algarismos, 18, somo com 1. 18 mais 1 é 19. 19 em romano é x e x. Posso concluir que o ano de 1888 pertence ao século 19. Ano 1789. Pego os dois primeiros algarismos, 17, somo com 1, que dá 18. 18 em romano é x, v e 3i. Então, posso concluir que o ano 1789 pertence ao século 18. Próxima regra. Se o ano tiver 3 algarismos, o mais prático é somar o número 1 ao primeiro algarismo da data. Vamos aos exemplos. Ano 345. Pego o primeiro algarismo 3 e somo com 1 para descobrir o século. 3 mais 1, 4. 4 em romano é IV. O ano 345, então, pertence ao século 4. Ano 559. Pego o primeiro algarismo 5, somo com 1. 5 mais 1, 6. 6 em romano é VI. Ano 245, pego o primeiro algarismo 2, somo com 1, que dá 3. Aí posso concluir que o ano 245 pertence ao século 3. Ano 849, AC, que é antes de Cristo. Devemos lembrar o quê? Que o nosso calendário é um calendário cristão, ou seja, baseado nos anos de nascimento de Jesus Cristo. O calendário cristão é o calendário mais utilizado na maioria dos países do mundo, inclusive no Brasil. Todos os anos anteriores ao nascimento de Cristo devem ser identificados com a sigla AC, que significa antes de Cristo. Todos os anos posteriores ao nascimento de Cristo não precisam ser identificados com a sigla DC, porque já está entendido que são os anos posteriores ao nascimento de Cristo. Não é obrigatório colocar a sigla DC depois de Cristo. Então, vamos descobrir aqui a que século pertence o ano 849 a.C. Vou pegar o primeiro algarismo, que é o 8, somo com 1. 8 mais 1 dá 9. 9 em romano é IX. Então, o ano 849 AC pertence ao século 9 a.C. Próxima regra. Mais fácil ainda, viu, alunos? Quando o ano terminar em 00, é só eliminá-los e o número que sobrar indicará o século. Vamos aqui aos 3 exemplos. Ano 1900, risco os 2 zeros, sobra só o 19. Então, o ano 1900 pertence ao século 19. Ano 1500, risco os 2 zeros, só sobrou o 15. Então, o ano 1500 pertence ao século 15. Ano 500, risco os 2 zeros, sobrou só o 5. Então, o ano 500 pertence ao século 5. E vamos agora para a última regra. Ano com menos de 3 algarismos, ou seja, do 1 ao 99, pertence ao século 1. Exemplos.
Ano 1 pertence ao século I. Ano 88 pertence ao século I. Ano 50 pertence ao século I. Então, por hoje é só, queridos alunos, e até a próxima aula.